Glória a Deus. Vamos crescer na graça e no conhecimento, irmãos. Vamos receber de Deus o alimento que nos dá o crescimento, que nos leva à maturidade, que nos liberta, que nos faz viver a vida de modo digno a que o Senhor espera, amém? Preparando-me para conquistar, parte 9. Hebreus 11:30. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeada por 7 dias. Vamos orar ao nosso Deus, irmãos. Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai, Deus maravilhoso, Deus santo e Deus eterno. A Ti, Senhor, somente a honra, a glória, o louvor, Pai. Aqui estamos, Senhor, como Teu povo, Senhor. Reunidos, Senhor, aquietados, Senhor Jesus, em paz, Senhor. Porque iremos ouvir a Tua voz, Pai. Iremos receber de Ti, Pai, a instrução, Pai, perfeita, que não nos confunde, que não permite, quando nós obedecemos, que venhamos viver, Senhor, frustrados. Pai, a Tua palavra é a verdade. A Tua palavra, Senhor Jesus, é, Senhor, consolo, é auxílio, é liberdade, Pai, é vida, é paz. E é nela, Senhor, que nós nos entregamos. É nela, Senhor, é por ela, Senhor, que nós lutamos nesta manhã, Pai. Nós nos entregamos, Pai, a Tua palavra, Senhor. Pedimos a Ti, Pai, que o Teu querer, que a Tua vontade se manifeste, Senhor, toda ela, Pai. Que a palavra do Senhor, Pai, venha, Senhor, sobre este lugar, Pai. E sobre onde essa palavra, Senhor, chegar, Pai. Que cumpra, Senhor, todo o Teu propósito. Que traga, Senhor, a transformação. Que traga, Senhor, a cura, a libertação, Pai. Que traga, Senhor, o alinhamento com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti nesta manhã, Pai, que o Senhor venha usar a minha vida, Senhor. Me dá, Senhor, nesta manhã, Pai, a ousadia, a intrepidez, Senhor. Para que assim a Tua palavra seja pregada de maneira, Senhor, digna e honrada, Pai. Porque este altar, Pai, é um altar santo. E nós estamos, Senhor, sim, Pai, em constantes guerras, Senhor, contra tudo aquilo, Pai, que está contra a Tua palavra, Senhor. O Senhor nos chamou, Pai, como embaixadores de Cristo. E nós estamos aqui para Te obedecer, Senhor. Te honrar, Senhor Jesus. Que a palavra chegue, Senhor, aos Teus filhos, Senhor, com clareza. Para que os Teus filhos, Senhor, cresçam em Tua graça. Cresçam em Teu conhecimento, Senhor. Se fortaleçam em Ti, se firmem em Ti, Pai. E se alinhem à Tua vontade, ao Teu querer, Senhor, que é perfeito, Senhor Jesus. Pai, faz em nós, Pai, o Teu querer, Senhor. É o que nós lhe pedimos. E nós já Te agradecemos, Pai, nesta manhã, Senhor. Amém e amém, Senhor Jesus. Obrigado, diaconisa. Aleluias. Aleluias. Igreja amada do Senhor, filhos legítimos, chamados por Deus para viver esta graça maravilhosa, filhos chamados para vencer, chamados para conquistar, herdeiros de um Deus que é vivo, de um Deus que é santo e maravilhoso. Aleluias. Glória a Deus. Nós estamos aprendendo como Deus deu ao seu povo a primeira conquista ali, a Terra Prometida. Como Deus organizou o seu povo a ser contemplado com aquela grande vitória, a derrubada do muro da cidade de Jericó. Nós sabemos que com Deus se há regras, por isso é importante estarmos atentos à sua palavra. A palavra que Ele faz chegar até nós por meio do seu altar. Aleluias. Nós vemos aqui, irmãos, um fato que aconteceu com os nossos irmãos nos tempos antigos. Deus dando vitória ao seu povo. Algo que era ali impossível. As muralhas de Jericó era algo muito grande, era algo que aos olhos humanos é impossível de se derrubar, é impossível de adentrar aquele lugar. Mas havia algo diferente na vida daquele povo.
havia um Deus soberano, um Deus poderoso, um Deus que era com eles. E eles estavam ali obedecendo a Deus, eles ouviram a voz de Deus. Quando Deus deu a direção a eles ali, daquilo que era importante fazer, eles não ficaram questionando a Deus. Eles ouviram a voz de Deus e andaram por direção à voz de Deus. E isso foi o que trouxe o sucesso, a vitória na vida daquele povo. Também é nos nossos dias, também no dia de hoje, também é assim. Se nós ouvirmos a voz de Deus, sem questionar, sem murmurar, sem duvidar dele, ele também nos dará grandes vitórias. Porque ele nos chamou para conquistar. Ele nos chamou para uma vida digna, uma vida abençoada, uma vida de fato de prosperidade, de abundância em tudo. Não é em algumas áreas. Amém? Glória a Deus. No telão, número 1, a primeira promessa de Deus. Aleluias. Nós estamos aqui sabendo que Deus tem promessas para nós. Ele conquistou por nós na cruz. É nosso direito. Nós não podemos simplesmente passar por essa vida por passar. Deus tem conquistas para o seu povo, para os seus filhos. Olhar para a palavra de Deus é saber, é entender que isso é para nós. As promessas de Deus são para nós. O Senhor Jesus conquistou o direito delas para nós. Sabe, nós temos que entender que o nosso Deus, Ele tem o melhor para o seu povo. Ele quer nos guiar a um caminho direito, a um caminho perfeito. E Ele nos colocou neste caminho. É o caminho da graça. É o caminho que é para nós vivermos. Amém? As promessas para nós não é algo que nós devemos somente conhecer, saber que Deus tem promessas. Nós devemos de fato vivermos a cada dia as promessas, porque isto é honrar a Deus, isto é alegrar o coração de Deus. Amém? Relembrar das promessas de Deus todos os dias nos dá esperança, nos dá ânimo em nossa caminhada. Porque se nós formos olhar para o natural, nós não caminhamos, irmãos. Se formos olhar para as dificuldades, para aquilo que nossos olhos veem, nós paramos de vir à igreja, nós paramos de servir a Deus. Porque muito mais são as situações que são contrárias a nós do que a favor. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos força, nós encontramos de fato a direção perfeita, nós entendemos de fato o que Deus tem para os seus filhos. Nós entendemos que Deus, Ele tem o melhor para nós. Amém? Que Deus, Ele quer nos guiar a um caminho de paz, a um caminho de vida, não um caminho que muitos andam aí fora, a um caminho de destruição, a um caminho de vergonha, a um caminho de frustração. Deus não nos colocou neste mundo como filhos dele para sofrer, para padecer. Deus nos colocou neste mundo para que possamos viver a sua vontade, possamos entender o que Ele tem para nós e caminharmos em direção a isso. Amém? Josué 6, 1 e 2. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na mão de Jericó o seu rei e os seus valentes. Deus é um Deus que é incomparável. Ali, algo que era intransponível, algo que era impossível ser destruído, Deus vem e fala para o seu filho ali, Josué: Josué, eu entreguei nas suas mãos o rei de Jericó, eu entreguei nas tuas mãos este povo. Sabe, a voz de Deus, ela vem sempre contrária a toda situação. Ainda que os nossos olhos queiram nos enganar, sabe, queiram nos levar a ver o possível, o natural,
Todas as promessas de Deus são fiéis e todas elas irão se manifestar. Amém? É importante tomarmos posse delas. O que é para nós, é para nós. Amém? Deuteronômio 11, 24 e 25. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será vosso. Ninguém vos poderá resistir. O Senhor, vosso Deus, porá sobre a terra, que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tenho dito. Aleluias. Isso é para nós também, irmãos. Sabe? Conquistas, vitórias, é para nós. Deus estava dizendo ao seu povo que todos os povos que olhassem para o seu povo, ainda que aos olhos humanos fosse um povo maior e mais numeroso, eles teriam que temer o povo de Deus. Mas isso não é por causa do povo, mas sim por causa do tamanho do seu Deus. Assim também deve ser para nós. O mundo aí fora tem que olhar para nós com respeito, tem que olhar para nós de um modo diferente. Tem que entender, tem que saber que o nosso Deus é um Deus que peleja por nós. Amém? Que é um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. E nós estamos aqui esperando em Deus. Assim como já foi falado nesta manhã, os nossos olhos não estão olhando para o governo, não estão olhando para as situações aí fora. Os nossos olhos, eles estão em Deus. Porque somente Deus é o nosso refúgio. Somente Deus é a nossa força. Somente Deus pode nos conduzir a um caminho perfeito, a um caminho de fato de conquistas, de vitórias. Amém? Os nossos inimigos, irmãos, eles serão reduzidos a nada. Nós vamos entender que não é algo que eu estou aqui inventando, mas pela palavra de Deus nós vamos entender que Deus tem essa promessa para nós. Amém? Malaquias 4, 2 e 3. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluias. O Senhor promete que dará os nossos inimigos em nossas mãos. Nós não devemos olhar para essa palavra como se um sentimento de vingança. Aqueles que um dia nos fizeram mal, aqueles que se levantam contra nós. Porque a vingança, ela pertence a Deus e não a nós. Mas o Senhor diz aqui que não como nós, como um povo arrogante. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele fará justiça a nosso favor. Ele trará exaltação para aqueles que lhe obedecem, para aqueles que andam corretamente em seu caminho. Sabe, a palavra de Deus diz que se nós clamarmos a Deus, crendo, tudo Ele nos fará. Tudo Ele efetuará em nosso favor, amém? Isso é para nós vivermos, irmãos. É para nós, de fato, desfrutarmos desta maravilha em nosso viver. É para nós entendermos que é para nós e praticarmos o nosso viver. Nós somos chamados por Deus como sal da terra, luz do mundo, embaixadores de Cristo. Amém? Nós somos a obra perfeita de Deus nessa terra. E obedecer a Deus cabe a nós, cabe aos santos obedecer ao Senhor, andar no seu caminho. Amém? Porque o nosso Deus, Ele é um Deus santo. Ele também nos chama à santidade. Ele nos chama a um compromisso sério com Ele. Nós entendemos que na graça, neste pacto perfeito, não há outro caminho para a vitória. Se não obedecermos a Deus, não há atalho para a vitória. Amém?
nós temos aprendido que a obediência a Deus, ela é importantíssima para nós. Se nós não obedecermos a Deus, nós seremos como mais um povo aí fora, mais um povo que recebe a palavra e que não vive as promessas. Acorda de manhã, toma café da manhã, vai para o trabalho, almoça, volta do trabalho, janta e vai dormir. Uma vida natural, uma vida simples. E Deus não tem isso para nós. Deus tem muito mais para nós. Deus tem uma vida de exaltação, de honra, de glória para os seus filhos. Amém? Basta somente nós entendermos isso e caminharmos em direção à sua voz, obedecendo a Ele. Amém? No telão, somente para frisar aquilo que Deus disse ao seu povo e também diz para nós nos dias de hoje: eu entrego os teus inimigos nas tuas mãos. Amém? Isso é para nós. Amém? Número 2, para que a promessa se concretize, é preciso estar em total obediência a Deus. Glória a Deus. Se nós formos estudar mais a fundo a palavra de Deus, nós vamos entender que uma simples desobediência era o que precisava para que o povo de Deus fosse derrotado. Sabe, algo que parecia simples ali, era o que precisava para trazer derrota ao povo de Deus. E também é assim nos nossos dias também, irmãos. Ou nós, de fato, servimos a Deus, andamos de fato em tua palavra, ou nós não andamos. Ou nós honramos ao nosso Deus, ou nós cremos e confiamos nele, obedecemos a ele de fato, ou nada irá acontecer em nossas vidas. Nós passaremos esta vida como ímpios, como pessoas que somente desejaram algo e não conquistaram nada. E isso não pode acontecer no nosso meio, irmãos. Deus tem nos revelado a palavra, Deus tem nos ensinado para que possamos viver as suas promessas, a sua palavra, para que possamos chegar à plenitude da bênção do Senhor. Amém? Aleluias. Que nós, como povo de Deus, venhamos nos analisar melhor, venhamos nos cobrar mais, venhamos nos esforçar mais, para que a vergonha, a derrota não chegue até nós. Todos nós que estamos aqui, irmãos, sabemos que uma vida sem a palavra de Deus, sem a aplicação dela, façam que venhamos a viver uma vida de fracasso, infelicidade, uma vida de sofrimentos. Porque nós entendemos também que a palavra de Deus diz que um abismo, ele leva a outro abismo. Uma desobediência, se não corrigida ali a tempo, ela irá levar a outra desobediência. Amém? Por isso nós temos que entender que nós temos aprendido para andar corretamente. Amém? Só podemos obter plena vitória em tudo se entendemos que quando Deus fala, não existe como ou porquê, mas devemos aprender a obedecer, a nos render a Ele, sem questionamento. Temos que entender que, afinal de contas, Ele é Deus, Ele é Todo-Poderoso, Ele é o que era, o que é e o que há de vir. Amém? Ele é Senhor de nossas vidas. E Ele é um Pai de amor. Mesmo quando Ele vem e nos repreende, é por amor. Hoje nós entendemos isso. Mesmo que às vezes doa a palavra que vem do altar, mas é para o nosso bem, é para o nosso crescimento, é para que venhamos desfrutar de tudo quanto Deus tem para nós nesta vida. Amém?
Porque a nossa vida neste lugar, irmãos, ela é passageira. Ela é curta. Nós devemos entender que temos que aproveitar bem esta vida. E só há um modo de fato aproveitarmos bem a vida, que é temendo a Deus, que é andando no seu caminho e obedecendo a Ele em tudo. Amém? Josué 6, 3 ao 15. Vós todos os homens de guerra, rodeais a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. Os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com um grande grita. O muro da cidade cairá abaixo. E o povo subirá nela. Perdão, irmãos. E o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança diante do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levaram as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No 2º dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial. E assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. Então Deus deu uma estratégia ao seu povo. Deus não deixou o seu povo ali sozinho. Ele deu sabedoria, Ele deu inteligência, Ele levantou ali um líder para os guiar ali. E Deus deu a toda a direção perfeita. E o povo ali, ele seguiu, sem questionar, sabe? Temos que entender que mesmo quando Deus nos direciona a algo que parece sem sentido aos nossos olhos, devemos fazer como os nossos irmãos fizeram. Obedeceram a Deus. Nós entendemos que Deus honra somente aqueles que o honram também. Vamos entender que a conquista da cidade de Jericó, ela teve um tempo de acontecimento. Deus guiou o seu povo segundo Ele quis. E é maravilhoso isso, ver que o povo entendeu a direção de Deus. O povo, ele não ficou questionando.
não foi colocando obstáculos para servir a Deus. Eles entenderam e imediatamente foram obedecer, foram honrar a Deus. Amém? Vamos entender, irmãos, que a conquista da cidade de Jericó foi feita pelo povo de Israel e aconteceu no ano 1400 antes de Cristo. Nasceram em Belém. Perdão, irmãos. Antes de nascer o Senhor Jesus Cristo em Belém, eles já estavam conquistando ali a terra que hoje é conhecida como a Palestina. Nessa época, a primeira cidade inimiga que eles encontraram ali para conquistar foi Jericó. Ela era a mais próxima de Gilgal. A cidade de Jericó era um lugar importante, era um centro rico, que é chamado na Bíblia a cidade das palmeiras. Era uma cidade bonita, com muito verde, com muita água, rodeada por muralhas altas, poderosas, e no seu interior habitava os cananeus, povo inimigo, filhos da perdição. Lá tinha um rei, lá tinha um serviço secreto de inteligência, porque eles sabiam tudo ali. O que acontecia para fora das muralhas, eles sabiam de tudo. Eles não eram um povo ali, mesmo sendo filhos da perdição, não eram um povo bobo. Amém? Eles sabiam bem o que Deus fizera em favor do seu povo. Aleluias. Então não era qualquer lugar, não era qualquer cidade. E logo de cara, a primeira conquista, Deus levou eles a um lugar que era impossível ser conquistada. Nós entendemos que no nosso viver, no dia de hoje, há muitas áreas que nós olhamos e nós nos deparamos com situações que parecem ser impossíveis. Mas Deus, por meio dessa palavra, Ele vem nos ensinar que Ele é o Deus do impossível. Que Ele que está indo adiante de nós. Se nós entendermos bem isso, nós também teremos o sucesso, a vitória, assim como o povo de Deus recebeu de Deus. Assim também nós também viveremos isso também no nosso meio. Amém? Deus tem isso para nós também, porque Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e também será eternamente. Ele não mudou. O Deus que dava a vitória para o seu povo nos tempos antigos, Ele também nos dará nos dias de hoje. Ele não nos deixou órfão. Ele também nos dá estratégias para que possamos também conquistar. Cabe a nós ouvirmos atentamente a sua voz e obedecermos a Ele. É só isso que Ele nos pede, obediência. Amém? Número 3, uma proibição e uma exigência divina. Então Deus, o normal ali era o povo ali ir para a guerra contra um outro povo inimigo, depois de vencido saquear ali, pegar todos os despojos. Mas Deus fez algo diferente para esse povo. Deus disse para eles não pegar nada para eles. Deus fez uma exigência, algo diferente. Deus guiou o seu povo ali para que eles ensinou que eles deviam rodear ali por 6 dias. No 7º dia ali, eles iam gritar ali e a mulher ela iria se cair. Então houve uma estratégia, houve uma proibição e uma exigência de Deus. E nós iremos entender isso. Amém? Josué 6, 17 e 18. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver, somente verá. Perdão, irmãos. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver, somente verá Rabi, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa.
porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Deuteronômio 7, 25 e 26. As imagens de escultura de seus deuses queimarás, a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem as tornarás para ti, para que te não enlances neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Não meterás, pois coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado. Semelhante a ela, de todo a detestarás, de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. Nós temos que entender que no nosso viver, irmãos, há coisas que nós não podemos tocar. Há coisas que Deus diz que é impuro, que é maldito. Se nós trouxermos para nós teremos destruição para o nosso lar. Nós teremos a vergonha sobre o nosso lar. E por isso Deus nos ensina nesta manhã a não tocar. Amém? Josué 6:19. Porém, toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Existem estudiosos que dizem que o fato de não poderem tocar em alguma coisa, naquele tempo, na conquista ali, na cidade de Jericó, o fato de não poderem saquear a cidade, era algo ali porque era a primeira conquista daquele povo, era a primícia. Deus considerou aquela cidade como uma primícia ali. E nós bem entendemos que primícia, para nós, ela não é para nós, ela é para Deus. O dízimo, ele é a primícia. Amém? E o dízimo, temos que entender que no dízimo, que é de Deus, não se toca, não se mexe. O que é de Deus, e o que é nosso. Amém? Temos que entender que para Deus, Ele tem regras, e o que Ele chama de santo é santo, e o que Ele chama de impuro é impuro. Amém? No telão número 4, uma evidência da graça de Deus no Velho Testamento. Josué 6:17. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente verá Rabi, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. No meio daquele povo ali, povo da perdição, o Senhor Jesus, Ele escolheu esta mulher, Rabi. Ela era uma predestinada à salvação. Ela era alguém que Deus escolheu como um instrumento ali de Deus para esconder o povo de Deus, para que nenhum mal viesse a acontecer ao povo de Deus, para que nada frustrasse o plano, a vontade de Deus. Assim também é no nosso viver nos dias de hoje, irmãos. Deus, Ele move os céus e a terra para que o propósito dele, a vontade dele se cumpre, se manifeste por completo em nosso viver. Amém? E nós estamos aqui obedecendo a Deus, honrando a Deus. E por isso nós teremos grandes vitórias. Amém? Josué 2, 1 ao 7. Desse Tim
enviou Josué, filho de Num, de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na arca de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícias ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. É maravilhoso isso, ver o plano de Deus sendo executado com perfeição, sendo cumprido de maneira maravilhosa. Deus ali, uma mulher que nem conhecia direito o povo de Deus ali, mas fez o bem para o povo de Deus. Foi um instrumento de Deus para que a vontade de Deus se cumprisse por completo. Glória a Deus por essa palavra maravilhosa. Josué 6:23. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe e seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinham, tudo quanto tinha, tiraram também toda a sua parentela, e os acompanharam fora do arraial de Israel. Depois de tudo ter acontecido ali, depois de toda a guerra, tudo que as mulheres ter caído ali, toda a situação, o Senhor Jesus mostrou ali que essa mulher era uma escolhida. Porque somente aquela mulher, no meio de todos ali, o Senhor Jesus livrou ela e a sua família. No meio de tantos, Deus livrou somente eles. E também nós entendemos que assim é também o nosso viver. No meio de tantos, aqui em Poçu, no meio de tantos, Deus escolheu a nós, Deus chamou a nós, e Deus tem livrado a nós. Nós entendemos que essa palavra também chegará a outros, aos filhos de Deus. Mas nós temos já motivos o suficiente para glorificar a Deus, para exaltar a Deus. Amém? Porque Deus tem nos feito muito bem. Amém? Hebreus 11:31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os obedientes, porque acolheu com paz aos espias. Saiba, irmãos, que o nosso Deus já entregou a nossa Jericó em nossas mãos. Temos que entender que Jericó, para nós, depois dessa fase de preparação, temos atravessado maiores dificuldades que representam o Rio Jordão. Se tomarmos posse de Canaã, Jericó é a nossa primeira grande conquista. Depois que nós saímos do deserto, atravessamos o Rio Jordão, os muros de Jericó simbolizam para nós nossos problemas, nossas dificuldades para conquistar alguma coisa. Simboliza para nós nossa dificuldade
de tomar posse de algo que Deus já disse, algo que é nosso. Mas Deus, Ele nos dará a vitória hoje. Deus, Ele nos exaltará ainda hoje. Amém? Vamos entender que fé e obediência nos levam a grandes conquistas. É o segredo, não é, na verdade, é o caminho que Deus nos ensina. Agir por fé e obedecer a Ele. Porque a fé, Ele já nos deu. Basta somente nós ativarmos essa fé e obedecermos a sua palavra. Amém? Eu creio que Deus não nos tem ensinado por essa série de mensagens que Ele quer nos levar à conquista em vão. Eu creio que ainda não acabou o ano e que muitas coisas nós ainda veremos, muitas conquistas nós ainda obteremos para a glória de Deus. Porque para isso o Senhor nos colocou aqui, para nos levar a conquistas, para mostrar a todos aqueles que nos olharem para nós, nos virem, que Ele é um Deus bom, que Ele é um Deus soberano, que Ele escolheu um povo, sim. Assim como nos tempos antigos, Deus sempre separou ali um povo que era somente dele, que Ele abençoaria, que Ele guiaria a um caminho perfeito. E hoje Ele nos chama deste povo, Ele nos vê como este povo, o povo qual está sendo guiado por Deus a vitórias, a conquistas. Cremos que muito ainda irão falar de nós. Amém? De um povo que é bem sucedido, de um povo que é honrado por Deus, um povo que é temido a Deus pelos grandes feitos do Senhor em nosso viver. Cremos que sim, falarão muito ainda de nossas famílias, mas coisas boas, falarão que dos nossos filhos. Amém? Cremos que assim será no nosso meio. Amém? Assim seja, assim disse o nosso Senhor. Amém?